Alguns domingos atrás, algumas pessoas me perguntaram por que é que nesse presépio ou nessa manjedoura a gente não tem a imagem do menino Jesus. A gente poderia ter colocado a imagem do menino Jesus, mas a imagem que a gente gostaria de passar, ou a mensagem que a gente gostaria de passar com essa manjedoura vazia, é de que Jesus não se restringiu a essa manjedoura, ele passou por ali. Ninguém que deseje compreender profundamente e completamente a mensagem de Jesus consegue fazê-lo olhando apenas para o menino que esteve na manjedoura. A mesma coisa acontece quando a gente fala da cruz. Jesus passou pela cruz, mas o fim da história de Jesus não se deu ali. A cruz é o lugar por onde ele passou, assim como ele passou pela manjedoura. Quando a gente olha, por exemplo, o túmulo removido, a gente normalmente tem as imagens ali dos panos, porque ele não está mais ali também. Jesus passou por ali. Ele está hoje num outro lugar. E é exatamente através dessa concepção de que Jesus passou por alguns lugares e enquanto falava, enquanto ensinava, ele deixava muito clara a sua identidade, a razão por trás da sua vinda, que nós temos estudado essa série. Jesus não é um menino simples, frágil e que deu certo na vida tendo morrido 33 anos depois. Ele é o poderoso Deus, que no Natal, no primeiro Natal, estava disfarçado de menino. Ao longo das últimas semanas temos denunciado através dessa série a tendência de cultivarmos a visão de um Jesus pequeno. Essa é uma tendência muito presente na percepção de muita gente e de muita gente inteligente, alguns filósofos, alguns pensadores. Eles acreditam que Jesus foi um sábio, uma pessoa inteligente, com uma percepção sobre a vida fora do comum, mas que ele não era o Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo. Ele não tem o direito de mandar na minha vida, ele não tem o direito de escolher as minhas decisões, de definir os meus valores, apenas um sábio. Também outros dizem que ele é poderoso. Ele foi capaz de fazer milagres, ele foi capaz de ressuscitar mortos mediante a instrumentalização do poder de Deus, mas ele não é rei. Ele não está acima de todas as demais pessoas, ele não está acima de todo ser humano, de todas as autoridades. Também dizem que ele é santo, foi uma pessoa boa, humilde, uma pessoa extraordinária, mas não foi Deus. J.H. Wells, escritor britânico do século XIX, foi um desses pensadores. Ele disse assim: Jesus de Nazaré é sem dúvida o personagem que mais se destacou na história. Esse pensador, olhando para a história, diz assim: de fato, não tem como comparar a envergadura de Jesus. Como homem, ele analisa, foi alguém que marcou a trajetória da humanidade. Latourette, historiador americano do século XIX, também disse: Jesus foi a pessoa mais influente que já viveu neste planeta, e sua influência continua aumentando. Enquanto o primeiro dizia que ele apenas se destacava entre os demais, Latourette diz algo um pouco mais profundo. Ele foi uma pessoa influente, as suas marcas estão presentes no mundo inteiro hoje, o seu discurso, a sua mensagem e alguns dos seus valores. Mas ainda assim é uma visão pequena, ainda assim é uma visão limitada, muito aquém da visão que a própria palavra de Deus deseja estabelecer. Mahatma Gandhi também olha para Jesus com grande distinção. Sábio indiano do século XIX também disse: estou certo de que ele, caso estivesse vivo agora, entre os homens abençoaria as vidas daqueles muitos que talvez nunca ouviram sequer falar do seu nome. Se você é um conhecedor de Gandhi, já leu alguma coisa, você sabe muito bem que ele não tinha problema com Jesus, ele tinha problema com os seguidores de Jesus, com a hipocrisia de alguns dos discípulos de Cristo, mas entre as palavras que ele acabou de dizer aqui, nós recitamos,
algo muito interessante. Na perspectiva dele, Jesus continua morto. Depois de ter sido traído, depois de ter sido crucificado, Jesus encontrou o seu fim. E ele estaria abençoando algumas pessoas hoje em dia, até mesmo aqueles que nunca ouviram sequer falar do seu nome. O problema é que ele já não está mais vivo. Ele não está mais entre nós. Ele está morto. É uma visão nobre, é uma visão distintiva a respeito de Jesus, mas não uma visão que o engrandece da forma como as Escrituras o fazem. Por fim, Allan Kardec, pensador francês e codificador do Espiritismo, disse assim: ele foi bom, ele foi sábio, ele foi iluminado, ele foi um ser de luz, mas ele não é Deus. Ele foi apenas um enviado, um Messias, um subordinado do Deus verdadeiro. A ampliação da nossa compreensão a respeito da identidade e da missão de Jesus passa pela leitura profunda e atenta das Escrituras, a Bíblia. E é o que a gente está tentando fazer. Se você não esteve por aqui nos últimos 3 domingos, estou contando para você. A gente procurou aproveitar o expediente do Natal e o fato de Jesus estar em evidência nesse momento, para a gente ampliar a nossa compreensão a respeito da pessoa e da missão de Jesus. E ela vem crescendo semana após semana. Nós já vimos que o mundo foi criado por meio dele. A palavra de Deus diz que sem Jesus, que estava presente no momento da criação, nada do que foi feito se fez. A sua existência é eterna. Ele estava ao lado do Criador, diz a Bíblia. E tudo subsiste por causa dele. Ou seja, não apenas o mundo veio a existir, mas o mundo não se deteriorou completamente, não encontrou o caos absoluto, porque ele, pela graça dele, pelo poder dele, pelo amor dele, tem mantido todas as coisas. E por fim, tudo está sendo restaurado por ele. Todas aquelas nossas reclamações a respeito do mundo complicado no qual a gente vive, fome, miséria, desigualdade, ele tem ouvido as nossas orações e ele tem trabalhado para restaurar todas as coisas. E no final das Escrituras, no último livro, nós temos a menção de que esse Jesus, que criou o universo, que tem feito esse universo subsistir, é também o Deus que conseguirá de uma vez por todas restaurar todas as coisas. Então o universo voltará a ser aquilo que um dia foi planejado e efetivado através da criação. Hoje a gente vai ver uma outra imagem a respeito de Jesus, que eu diria, talvez a imagem mais contundente a respeito do nosso Senhor. A imagem mais forte, a imagem mais inequívoca, mais implacável, imagem que alguns de nós nunca imaginamos ter a respeito de Jesus. Nós que muitas vezes estamos acostumados a pensar em Jesus como um menininho frágil, limitado, ou então como alguém que foi envelhecendo nos céus, essa imagem é uma imagem muito forte. Eu diria uma imagem para pessoas acima de 18 anos assistirem, por isso as crianças saíram. O que a gente vai ler a respeito de Jesus e vai compor a nossa maneira de compreender completamente a pessoa de Jesus, conforme a revelação bíblica, será chocante. É o que nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 19. Percebam comigo. Vi o céu aberto, diz João, que estava exilado na ilha de Pátimos por causa da perseguição que foi desencadeada contra os cristãos. A tradição conta que ele foi várias vezes aviltado, tentaram matar João, mas não conseguiram. Então disseram, quer saber de uma coisa? Acho melhor a gente pegar esse João e levar, melhor a gente levar ele para uma ilha chamada Pátimos, colocá-lo ali com alguns soldados, porque não está dando certo essa história de tentar matá-lo. Ele então tem uma visão e viu o céu aberto e diante dele um cavalo branco, cujo cavaleiro em cima desse cavalo se chama Fiel e Verdadeiro.
Ele julga e guerreia com justiça. Conseguiu construir na sua mente essa imagem? A imagem de Jesus sentado sobre um cavalo branco, seu nome fiel e verdadeiro, e alguém em pleno movimento vindo para julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Impossível de olhar para ele sem ser completamente constrangido por essas labaredas. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Percebam só: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, para comerem carne de generais, para comerem carne dos poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Não dá para negar que é um episódio assim extremamente pesado, denso, repleto de cenas assim que beiram as cenas do seriado The Walking Dead. Corpos espalhados por todos os lados, porque o guerreiro Jesus, o grande vingador, veio e estabeleceu a justiça, passando por cima daqueles que durante toda a vida se opuseram a ele, se opuseram ao seu poder e fizeram da criação um lugar de intensa destruição. Esse texto começa com uma nova revelação a respeito de Jesus. A promessa de que Jesus vai ser compreendido de uma forma ainda mais abrangente. Percebam essa expressão: vi o céu aberto. Vi o céu aberto. Essa expressão é uma expressão que a gente encontra nos evangelhos por ocasião do batismo de Jesus. Vocês se lembram disso? Jesus se aproxima de João Batista e de repente ele vê os céus abertos, e no momento do seu batismo vem dos céus uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Ele é especial, ele é distinto. O Pai dando a publicidade, a singularidade de Jesus entre todas as pessoas. Naquele momento, com os céus abertos, Jesus é apresentado como o Deus que veio para a história para nos salvar.
Mas agora no texto de Apocalipse, capítulo 19, novamente a expressão vi o céu aberto e uma outra revelação a respeito de uma outra característica da identidade de Jesus igualmente contundente. A revelação de Jesus como o Deus vingador. Omitir qualquer uma dessas imagens a respeito de Jesus é acabar com a dignidade dele, é acabar com a essência dele. Quando nós omitimos, por exemplo, a ideia do Deus vingador, nós fazemos de Jesus um velho bobinho, que não se importa muito com o que a gente faz, que já não tem mais ânimo porque ele desacreditou no planeta. Mas quando a gente apenas fica com o Deus vingador e esquece do Deus salvador, a gente cria uma imagem de um Deus altamente punitivo e que não tem graça, que não tem amor, que não tem bondade. As duas realidades compõem aquilo que Jesus de fato é, um Deus salvador e ao mesmo tempo um Deus vingador. Quem diz isso? Eu? Não. A sua Bíblia diz isso. A Bíblia que nós julgamos ser o livro da revelação divina apontam para essas duas características que não podem ser esquecidas sobre Jesus. Ele é o Deus salvador e o Deus vingador. Mas como isso se manifesta? A Bíblia diz que na sua primeira vinda, Jesus veio como o Salvador. Ele foi reconhecido assim no momento do seu batismo, inaugurando um período chamado de período da graça, período no qual nós estamos ainda nele. Nós estamos nesse período onde o Evangelho é anunciado, onde as pessoas têm a chance de ouvir a mensagem de Jesus e simplesmente dizer: eu reconheço que Ele é Deus, eu reconheço que Ele morreu numa cruz para pagar os meus pecados, e eu vou me unir a esse Jesus para a restauração de todas as coisas. Ninguém precisa consertar absolutamente nada em si mesmo, ninguém precisa se reeditar para então merecer essa salvação. Tudo isso é dado de graça para nós, por conta do preço que foi pago por Jesus na cruz. Mas na sua segunda vinda, e isso ainda está por acontecer, chamado pelos teólogos de período da parousia, a segunda vinda gloriosa de Jesus, ele não virá mais para estender essa oportunidade, ele não virá mais para dizer assim: olha, aqueles que ainda querem, que ainda desejam, que ainda esperam, podem se aproximar, mas ele virá para concluir o seu trabalho e para estabelecer o ano da vingança do Senhor. Ele vem para fazer justiça e colocar ordem plena sobre todas as coisas. O Deus vingador vem num cavalo branco. A ideia de ver Jesus num cavalo branco e não num trono é a ideia de que ele não está parado, imóvel. O cavalo dá a ele movimento. É como se ele estivesse dizendo: isso está por acontecer. O que nós vamos descrever aqui está por acontecer, porque ele não está sentado numa poltrona confortável, cheia de airbags, fazendo massagem nele. Não, ele está sentado num cavalo e vindo na nossa direção. O período da graça está terminando e o momento da justiça do Senhor vai chegar. O seu nome é fiel e verdadeiro. Ele não vem como alguém alucinado por conta do ódio. Ele vem com a sua carga de ser implacável, mas será fiel àqueles que se renderam a Ele. Será fiel àqueles que fizeram de suas vidas parte integrante da igreja, o corpo de Cristo, se renderam, publicaram a sua fé. Ele também é verdadeiro e não deixará nenhuma das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos em vão. Ele julga e guerreia com justiça. Quais são algumas características desse Jesus, o mesmo Jesus da manjedoura, o mesmo Jesus que a gente está celebrando nesse Natal, é o mesmo.
É o mesmo. A primeira é: o seu conhecimento é absoluto. Ele sabe absolutamente tudo a respeito de nós. Versículo 12, parte A, diz assim: seus olhos são como chamas de fogo. Eles penetram dentro do nosso interior, rompendo qualquer tentativa de nós nos editarmos para Ele. Talvez nunca tenha existido na história da humanidade um momento em que as pessoas tentam se editar tanto. Talvez seja fruto dessa vivência que a gente tem no meio das redes sociais, onde a gente sempre procura mostrar as nossas melhores fotos, os nossos melhores ângulos, onde a gente sempre procura maquiar as nossas imperfeições para mostrar algo positivo a respeito da gente. Quem aqui não fica chateado quando uma foto sua, no momento em que você acordou, é publicada? Nós não gostamos desse tipo de coisa, nós gostamos de editar as nossas imagens, mas Deus não se relaciona com as personas que a gente cria. Essa história da gente tentar mostrar para o Senhor que a gente é melhor do que na verdade a gente é, não funciona, porque os seus olhos são como chamas de fogo. O conhecimento absoluto de Jesus alcança os nossos desejos mais profundos, desejos que muitas vezes são corrompidos. Muitos de nós não temos nem consciência de alguns desses desejos e de alguns desses afetos, mas eles determinam as nossas posturas. Eles determinam as nossas atitudes, eles determinam a nossa insegurança, os nossos medos. Eles são internos, eles são interiores, muitas vezes desconhecidos por nós, mas Jesus conhece tudo isso. Ele também alcança os nossos pensamentos mais inconvenientes. Quem é que nunca não teve um pensamento inconveniente? Alguma coisa que você não teve coragem nem de sequer contar para a pessoa mais próxima a você, porque isso iria denegrir a sua imagem, iria denegrir o que as pessoas pensam a respeito de você. Ele conhece o nosso pensamento, aquilo que vai na nossa mente antes mesmo disso ser verbalizado. Ele conhece também as nossas palavras censuráveis, aquelas palavras que a gente não deveria ter dito para a esposa, para o filho, para os amigos, para um funcionário, para o patrão. Ele ouviu todas as nossas palavras. E Ele também conhece as nossas atitudes reprováveis, tudo escancarado aos olhos de Jesus. Eu não sei como é que você se sente diante dessa notícia, mas para toda e qualquer pessoa minimamente consciente da sua imperfeição, dos seus pecados, essa é uma notícia estarrecedora. Estarrecedora. A segunda característica de Jesus é de que Ele é um Jesus com julgamento supremo. O seu julgamento é supremo. Em sua cabeça, diz o versículo 12, parte B, há muitas coroas. Uma outra tradução possível aqui é a expressão diademas. Em sua cabeça, muitos diademas. O que isso significa? Um historiador do primeiro século chamado Flávio Joséfo disse certa vez num dos seus livros que Ptolomeu VI entrou na cidade de Antioquia com 2 diademas na sua cabeça, uma representando o Egito e a outra representando a Ásia. Ou seja, os diademas, eles representavam o campo de abrangência e a autoridade daquele que possuía esses diademas. Quando João descreve a imagem que ele vê de Jesus, ele diz: em sua cabeça,
muitos diademas, incontáveis diademas. Eu não consegui mensurar, porque ele tinha autoridade sobre toda a terra. O julgamento de Jesus é o julgamento mais alto que possa haver. Não há possibilidade, diante do julgamento de Jesus, de um apelo para o Supremo Tribunal Federal. Deu para entender? Porque tem gente hoje em dia que não teme mais o Supremo Tribunal Federal. É mais fácil, porque às vezes encontram Gilmar Mendes. Falei. E aí pintam um habeas corpus e está tudo resolvido. Nesse julgamento, ele é o Supremo. Não tem apelação. Não tem habeas corpus. Só tem ele. Sobre o julgamento supremo que será feito por Jesus, o Evangelho de João diz assim: o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a Jesus, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nesse texto, Jesus deixa claro, são palavras dele. O julgamento não ficou para o Pai, o julgamento me foi confiado. Eu vou julgar vocês, não nesse momento, porque esse é o momento da graça. A oportunidade do arrependimento, a oportunidade da obediência está sendo dada agora, nesse momento, mas na minha segunda vinda, a minha incumbência será outra. E eu virei para julgar, eu virei para estabelecer o juízo do meu Pai. Só existe uma forma de escapar a esse julgamento diante de um Jesus que sabe todas as coisas, crendo no Deus Pai e dando ouvidos às palavras de Jesus. Todos aqueles que em vida creem no Pai e ouvem as palavras de Jesus, guardando-as no coração e vivendo aquilo que de fato professam com os lábios, têm os seus nomes escritos no livro da vida. E por isso mesmo, na hora do julgamento, não passam pelo juízo, mas diretamente vão da morte para a vida eterna com Deus. A terceira característica de Jesus manifesta nesse texto é sobre o seu caráter, que é imanipulável. O caráter de Jesus é imanipulável. Um nome que só Ele conhece, diz o versículo 12, parte C. Um nome que só Ele conhece. Ninguém mais. Mas na sequência, curiosamente, vem a descrição. O seu nome é Palavra de Deus. O que está acontecendo? Uma hora ninguém sabe o nome dele, depois o nome dele é revelado. O que está acontecendo é exatamente o seguinte: havia compreensão naquela época de que saber o nome de alguém era ter em mãos a possibilidade de exercer o controle sobre essa pessoa. Se eu sei o nome da minha esposa, quando ela corre para um lado diferente do lado que eu quero, eu digo: Cibele, pare! Quando um dos meus filhos corre para um lado diferente daquilo que eu espero, eu digo: Rafael, pare! Tiago, venha cá. Saber o nome é ter a possibilidade de exercer o controle sobre alguém. Quando o texto de Apocalipse diz assim: ninguém sabe o nome, isso significa: ninguém pode manipulá-lo. Ninguém pode dizer pare, ninguém pode dizer basta, ninguém pode dizer para a esquerda, para a direita, ninguém pode determinar nada, porque o seu caráter é imanipulável. Ele não existe para fazer aquilo que nós queremos, porque no final das contas ele é Palavra de Deus. Jesus nos ouve,
Jesus recebe as nossas orações. E Ele está disposto, sim, a nos ajudar no meio das nossas crises e dos nossos problemas. Mas mais importante do que dar respostas positivas aos nossos pedidos, o que Jesus faz é satisfazer a vontade do Pai. Satisfazer a vontade do seu Pai. A magia, a tentativa de manipular Deus sempre foi condenada de maneira veemente nas Escrituras. Dá uma olhadinha nesse texto duro, escrito provavelmente por Moisés em Deuteronômio 18, de 10 a 13. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Isso era muito comum naquele tempo. O deus Moloque era o deus que recebia filhos sendo sacrificados. Que pratique adivinhação, que não se ache isso entre vocês, e que não se ache entre vocês também pessoas que se dedicam à magia, à tentativa de tentar manipular Deus, de fazer do poder de Deus algo propício aos meus interesses. Deus não se deixa manipular. Deus não se deixa manipular por ninguém. E no momento do julgamento não vai adiantar a gente dizer assim, eu conheço uma pessoa. Não vai adiantar a gente dizer assim, se você me absolver, em troca, o que eu farei é isso aqui. Não, porque o julgamento dele é final. E não existe nada que o demova da sua posição e do seu veredito. Em quarto lugar, como característica do Jesus vingador, a sua palavra é definitiva. Versículo 15, parte A. Da sua boca sai uma espada afiada. Você percebe que imagem de Jesus? Primeiro os seus olhos são flamejantes e ele enxerga tudo. Agora sai da sua boca uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. A espada que sai da boca de Jesus não é uma espada para abrir cartas, ok? É uma carta para ferir as nações, para ferir aqueles que continuam desgraçando o nosso mundo, aqueles que continuam pervertendo a criação de Deus, estabelecendo valores que não são os valores de Deus, e denegrindo todo o universo com os seus achismos, com as suas opiniões vazias, com a sua imoralidade. O anseio pela justiça encontra-se no Salmo 43, de 1 a 3. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa. Às vezes a gente fica um pouco espantado de pensar em Jesus como aquele que julga, como aquele que faz justiça. Mas se algum dia alguém entrar na sua casa e pegar os seus filhos e fizer mal para os seus filhos, acabar com a honra da sua esposa ou ceifar a vida do seu marido, o que você vai pedir é que o seu Deus faça exatamente isso: justiça, vingança. A Bíblia não diz que nós não devemos esperar pela vingança. A Bíblia diz que nós não devemos fazer a vingança. Porque a vingança, segundo 1 Pedro, a Deus pertence. Quando nós abrimos mão de nos mover violentamente na direção de pessoas que nos fazem mal, que nos puxam o tapete, não é porque elas vão passar incólumes a tudo o que está acontecendo, é porque no tempo certo, quem vai assumir as nossas dores e vai estabelecer o justo juízo é o Deus que nos ama, é o Deus que nos quer bem. A quinta característica do Jesus vingador é a que sua intervenção é restauradora. Essa intervenção vingativa de Deus não é simplesmente para que Ele diga, ok, olho por olho, dente por dente. Essa não é a motivação do coração do nosso Deus
E não será a motivação do vingador que vem, e certamente vem montado sobre o seu cavalo branco. Versículos 13a e 15c, ele está vestido com um manto tingido de sangue, ele pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa coisa do sangue espalhado pelo seu manto não tem a ver com a imagem do sangue que ele verteu na cruz por nós, mas o sangue que foi aspergido sobre o seu rosto enquanto ele fazia justiça, com seus olhos flamejantes, com a espada que saía pela sua boca. Essa imagem foi retirada de Isaías 63, versículos 3 e 4. Perceba o que o texto diz: sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração. E chegou o quê? Chegou o ano da minha redenção. Essa é a imagem do Deus que veio para acabar com a bagunça, para acabar com a bandalheira, e o nosso Senhor vai fazer isso. O nosso Senhor vai acabar com a bandalheira, Ele vai acabar com a corrupção, Ele vai acabar com a fome, Ele vai acabar com a desigualdade, Ele vai restaurar a justiça, o equilíbrio e a harmonia na terra. Em último lugar, como característica do Jesus vingador, o seu lugar é irremovível. Ninguém pode demovê-lo dali. Ele governa com cetro de ferro. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa você não esperava, né? Jesus usando uma tatuagem. Não conta isso para o seu filho adolescente, que vai dar um trabalho lá em casa. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, impresso na sua coxa. Tudo isso para mostrar que é algo que não vai sair, é algo que não vai ser demovido. O lugar dele é fixo. Ninguém terá poder de tirá-lo dali. Ninguém. Absolutamente ninguém. Davi diz: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O reino dele é eterno. Essas são algumas das características de Jesus que não são vistas normalmente, não são destacadas por ninguém nesse período de Natal, mas estão presentes no mesmo Jesus, na mesma pessoa, que no Natal veio ao mundo para agir de uma forma, mas na sua segunda vinda virá dessa outra forma. Quem precisa temer esse vingador chamado Jesus? Perceba que cena forte também no texto. Vi um anjo que estava de pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Quem precisa temer esse julgamento? Quem precisa temer Jesus em sua próxima vinda? Aqueles que se opõem a Ele. Aqueles que fizeram da sua vida uma verdadeira afronta ao Criador. Aqueles que fizeram da sua vida um expediente para inflarem o seu próprio ego, para cuidarem da sua imagem simplesmente, e não foram capazes de se render na história ao senhorio dele. Quem precisa temer o Jesus vingador são aqueles que se opõem a ele, negando a sua salvação.
A salvação nos foi oferecida a todos. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem inúmeras vezes. E neste Natal, esta mensagem está sendo mais uma vez dirigida a você. O Deus da graça enviou Jesus ao mundo para levar os seus pecados para uma cruz e pagar por eles. Essa salvação está disponível a você. Basta que você receba essa salvação dizendo: eu creio, eu me submeto ao Senhor, a minha vida passa a ser agora uma vida a serviço do Senhor. Mas aqueles que apenas caminham na vicinal terão um encontro com Jesus bastante surpreendente. E se eu creio nessa palavra, como eu absolutamente creio, ao dizer isso, eu estou sendo profundamente amigo, estendendo a salvação e não oferecendo a condenação. Quem precisa temer o Jesus vingador? Aqueles que se opõem a Ele, agindo como opressores. Perceba que no texto, os imperadores são citados, os governantes são citados, aqueles que têm algum tipo de influência e poder sobre alguém são citados, porque Deus se incomoda com aqueles que usam o poder que é dele para a opressão, para a aflição. Esses precisam temer. E por último, aqueles que se opõem a ele perseguindo a sua igreja. Esses precisam temer. Esses precisam temer porque, muito embora o Jesus da manjedoura seja um menino naquele momento, ele simplesmente passou pela manjedoura. E depois passou pela cruz. E depois passou pelo túmulo vazio. Deixou o seu trono no céu e agora está sentado em cima de um cavalo branco, pronto para nos julgar. Mas quem não precisa temer o Jesus vingador? O versículo 14 diz: os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Juntamente com Jesus, existia um exército de pessoas, diz João. Um exército de pessoas que estavam vestidos de linho fino, branco e puro. O valor deles não estava naquilo que eles eram pessoalmente, mas naquilo que eles receberam para fazer parte daquele exército. Roupas limpas, roupas claras, linho puro. Uma referência àquilo que acontece com todos aqueles que pertencem a Jesus, que entregaram as suas vidas a Cristo, que reconheceram a necessidade do Salvador Jesus e que têm posicionado a sua vida de tal maneira a engrandecer esse Senhor e a fazer com que o reino dele se espalhe por toda a terra. Quem não precisa temer o Jesus vingador? Aqueles que receberam a sua salvação, aqueles que têm se deixado transformar por Ele, deixando a cada dia que passa de serem opressores, gente maldosa que faz o mal e que destrói quem está por perto, e também aqueles que o têm servido como parte da igreja dele, da igreja militante dele. Nós não precisamos temer o Jesus vingador, porque nós viremos com Ele, nós faremos justiça com Ele, nós reinaremos com Ele, no lugar que Ele vai redimir para a glória dEle. A Bíblia nos apresenta uma revelação progressiva de Jesus. Primeiramente, Jesus aparece na manjedoura como Deus que se fez homem. A história da manjedoura conta isso. Jesus é o Deus que se aproximou de mim e de você, mas Ele não permaneceu na manjedoura. Ele passou pela cruz, e na cruz, Ele mostra que Deus nos ofereceu de graça a salvação. Ali Jesus morreu em função dos nossos pecados. Depois da cruz, Ele passou pelo trono, Ele ascendeu aos céus, o Deus que resgatou o seu governo. Mas no texto de Apocalipse
Capítulo 19, ele está num cavalo branco, ele então é o Deus que exercerá a justiça. Jesus é o Deus que se fez homem. Jesus é o Deus que nos ofereceu salvação. Jesus é o Deus que resgatou o governo sobre todas as coisas. E Jesus é o Deus que exercerá a justiça e restaurará todas as coisas para a glória do seu Pai. Três desafios de Natal. O primeiro deles: amplie a sua visão a respeito da identidade e da missão de Jesus. Pare com essa história de tentar enxergar Jesus pela metade, como se ele fosse apenas a parte mais gostosa, mais docinha, doce demais da diabetes. Pare de enxergar Jesus como sendo apenas um ser vingativo. Ele também tem graça, e essa graça foi manifestada com o sacrifício de Jesus. Em segundo, intensifique o seu nível de submissão ao poder e à autoridade de Jesus. A partir deste Natal, que passos você pode dar, concretos, para efetivar uma submissão mais intensiva, mais profunda ao senhorio de Jesus, que é o dono do universo? E em terceiro, engaje-se intencionalmente no processo de expansão do reino de Jesus. O Natal vai passar, as celebrações com a família vão passar, o alvoroço vai embora, mas a nossa relação com Jesus precisa nos mover na direção da transformação de todas as coisas. E vai dar um trabalho para transformar o nosso mundo, e vai dar um trabalho para transformar a nossa cidade, e vai dar um trabalho para transformar a nossa família, e vai dar um trabalho para ver algumas coisas acontecendo na nossa vida. Mas o mesmo Deus que nos chamou é aquele que prometeu completar todas as coisas. Filipenses 1 diz: pois estou bem certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia final. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento e reposicione-se diante de Jesus. Se você tem algo para dizer para Jesus nesse Natal, faça uso deste momento. Não permita que ninguém próximo a você, ninguém te constranja. Esse momento não tem a ver com os seus filhos. Esse momento não tem a ver com o seu marido, com a sua esposa. Esse momento não tem a ver com a sua vida profissional, primariamente. Mas é um momento seu com Jesus, que está vivo e está passeando no nosso meio. Ele não está na manjedoura, porque não permaneceu ali. Ele não está na cruz, pois não permaneceu ali. O nosso Deus está vivo, demandando de nós plena adoração. Nós devemos nos render a Ele, ao senhorio dEle, ao amor dEle, para que ao lado dEle vejamos um mundo diferente daqui para frente. O mesmo que prometeu é o Deus que restaurará todas as coisas. Esse é sim o poderoso Deus disfarçado de menino.